Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente e hoje, claro, dedicado para você que é catequista, que é um leigo atuante, que tem essa vocação maravilhosa de ajudar e muito a nossa igreja para que os nossos filhos, para que os nossos netos continuem essa missão que Cristo deixou para nós aqui na Terra, que é de evangelizar. Mais uma vez, bem-vindo, Dom Odilo, aqui no seu programa Igreja Presente. Pois não, bom dia e bom dia também a vocês todos que participam do nosso programa, que olham, assistem e convido mais uma vez a se manifestarem também. Eu não sei se já existe a possibilidade de os telespectadores interagirem com o programa. Sim, eventualmente alguma pergunta. O nosso e-mail está aparecendo aqui na tela, onde eles podem se manifestar a qualquer momento, mandando para nós críticas, sugestões, perguntas, questionamentos, o que você quer que seja debatido aqui por Dom Odilo no programa, isso é muito importante a todo momento. Muito bom. E hoje nós temos um programa, um tema interessante dentro do mês de agosto, o mês das vocações. Nós estamos no último domingo de agosto e todos os anos, no último domingo de agosto, se põe em evidência a vocação dos cristãos leigos, portanto, desse grande povo de batizados, que é justamente a igreja formada de batizados. Vamos lá, vamos conversar. Claro. Odilo, você fala muito até do catequista, não é? Mas o catequista não só aquele que vai prestar e ministrar a catequese lá para as crianças, mas a gente fala também do primeiro catequista, que é o pai, que é a mãe, não é? Essa catequese familiar, a base da família que forma, né? E que ajuda com que a igreja permaneça evangelizando por tantos e tantos anos, Odilo. Sim, é verdade. A catequese tem várias etapas, né? E a primeira etapa começa justamente no lar, na família e no convívio familiar, onde os pais são os catequistas, os primeiros catequistas, e que passam pela palavra, pelo exemplo, muito pelo exemplo, passam para os filhos a iniciação da fé. E os pais, por isso mesmo, também os introduzem na igreja, levando-os a batizar, por exemplo, né? Introduzindo-os depois na catequese, para que eles possam participar da catequese. E nisso, pais católicos, temos muito que fazer. Hoje, infelizmente, muitos pais católicos deixam de batizar os filhos. É uma grande pena. Precisa batizar sim, batiza como crianças, por que não? E depois passa para eles desde cedo aquilo que é a nossa fé. As crianças vão aprendendo com a palavra, com o exemplo, com o testemunho. E a gente não deve pensar que a criança não compreende nada disso. A criança compreende melhor do que nós. A criança tem uma grande sensibilidade para Deus, para as coisas de Deus, e ela aprende do seu jeito, na sua medida, ela aprende sim. Então, os pais, verdade, são os primeiros catequistas e muito importantes hoje, quando nós falamos justamente da necessidade de renovar a transmissão da fé, que isso não pode começar apenas depois da adolescência, deve começar na infância, sim, deve começar na família, a transmissão da fé. Deixa eu pegar um tema polêmico aqui, Dom Odilo. Muitas mamães têm reclamado muito porque são sozinhas, não estão casadas, mas acabaram gerando um filho e às vezes chegam para um padre, chegam para um sacerdote e chegam até com aquela angústia, com aquele medo de pedir o batismo para a criança, porque às vezes tem aquela preocupação do padre de chegar e falar assim, não vou batizar porque você não é casada. Como é que a igreja vê esse momento? Porque isso também faz parte da vida do leigo. Sim. Aqui, evidentemente, primeiramente, quem pode casar deve ser incentivado sim a casar, né? Se convivem, se um casal convive, mas não casou, deve ser incentivado, encorajado a casar. Mas não deve fazer depender o batismo disso. Não é esta a orientação da igreja. O batismo deve ser dado como resposta. A igreja dá o batismo quando é pedido com fé, com o desejo de realizar o que o batismo significa. Então, o padre deve verificar, sim, seus pais, se quem pede o batismo quer realmente aquilo que é o batismo e aquilo que a igreja dá através do batismo. É obrigação do padre fazer essa verificação.
mas não negar o batismo simplesmente a quem não está casado ou a mães que não estejam casadas. Isso, de fato, não é a orientação da igreja. Evidentemente que o padre deve, ao mesmo tempo, incentivar os pais a fazerem a sua parte. Portanto, primeiramente, se podem casar e não estão casados, que procurem dar o passo do casamento. Segundo, que os pais, pedindo batismo para os filhos, se responsabilizem para também introduzi-los na fé e passar a eles a iniciação à vida cristã. Então, as duas coisas vão juntas. Não simplesmente dar o batismo assim, sem mais, e ao mesmo tempo não negar o batismo sem mais. Não se deve fazer isso, não é essa a orientação da igreja. Nundilo, lá no mês passado sobreviveu a Jornada Mundial da Juventude, não é? E o senhor ministrou a catequese para tantos jovens e até para pessoas que tinham um pouco mais de idade, porque a gente sabe que a Jornada Mundial da Juventude teve a participação de muitos pais, de muitas mamães também, não é? Eu queria inserir essa questão da Jornada Mundial da Juventude com a vida do leigo, porque muitas pessoas no serviço voluntário que prestam dentro da igreja, no serviço da liturgia dentro da igreja, não só na Jornada Mundial da Juventude, claro, mas no dia a dia da arquidiocese, da diocese, são importantíssimos, né? Esse papel que o leigo ministra até nessa nova paróquia, comunidade de comunidades, que é o tema central da Assembleia da CNBB e que volta no ano que vem a ser tratado novamente. Quer dizer, o papel do leigo é importantíssimo para que a igreja tenha vida. Claro. Os leigos e leigas têm uma dupla missão. Enquanto membros da igreja e participantes da comunidade da igreja, eles também participam não só da vida, mas também da missão da igreja. E por isso é muito necessário, é importante que os leigos sintam a vida da igreja como sua. Não somente isso é coisa dos padres, né? A gente tem que superar a ideia de dono do negócio e de freguês que vai lá se beneficiar de alguma coisa. Muitas vezes está na cabeça esta ideia. Lá a igreja tem alguma coisa, lá tem o dono da igreja e eu sou freguês, eu vou lá para me beneficiar. Não é esta a imagem boa da igreja. A igreja é a comunidade de fé dos batizados, que tem, evidentemente, à sua frente quem serve os batizados nas coisas de Deus, que é o padre, que é o bispo, ministro, servidor da comunidade dos batizados nas coisas de Deus, e ele deve fazer isso, deve fazer bem, mas ele não é o dono, né? Ele não deve ser visto como aquele que faz tudo, não. A comunidade dos batizados deve sentir-se parte da igreja, como corresponsável pela vida da igreja. Por isso temos tantos que hoje ajudam, não só na catequese, na liturgia, na administração dos bens da igreja, no conselho paroquial, mas ajudam de tantas maneiras, justamente, a comunidade da igreja a realizar a sua vida e a sua missão. Hoje é impossível pensar numa paróquia que conte só com o padre, né? O padre, ele deve contar com toda a comunidade paroquial, portanto, que através de muitas pessoas o ajuda a realizar a vida eclesial. Esse é um aspecto. E, portanto, muito obrigado a todos os leigos e leigas que fazem o seu papel na igreja de tantas maneiras, ajudando os irmãos a viverem a fé, a servirem as coisas de Deus para os irmãos na catequese, na liturgia, na palavra, no serviço aos doentes, no serviço aos pobres. Outro aspecto da vida dos leigos é o estar no mundo. Os leigos, os batizados, são esse povo de Deus todo que está espalhado no meio do mundo. E ali eles são presença da igreja. Isso está muito claro para a igreja, mas nem sempre está tão claro na cabeça das pessoas, né? E por isso muitas vezes pensa que ser cristão é só na igreja. E quando estão no mercado, no trabalho, na escola, no serviço público, ali é outro assunto. Não, para nós cristãos não há esta dicotomia, né? Esta esquizofrenia, em que é dupla personalidade. O católico bonitinho na igreja e fora da igreja nada a ver. Não,
é católico na igreja e deve ser católico fora da igreja, lá no seu trabalho, no ambiente de suas responsabilidades sociais. Portanto, participando da edificação do mundo, junto com todos os outros que não são católicos, que não creem em Deus, que têm outra religião, que veem as coisas diferentemente, nós respeitamos, sabemos da pluralidade, nós não somos os únicos, mas temos as nossas convicções, e com as nossas convicções, nossas atitudes, sabemos que temos muito a ajudar e muita coisa boa a contribuir para a edificação do mundo, em todos os sentidos. E aí é o lugar justamente de todos os batizados, dos leigos, né? No campo do trabalho, das profissões, das responsabilidades sociais, da comunicação, da educação, na família. Portanto, a igreja se faz presente lá onde vivem os leigos, no mundo. A igreja lá está, como o fermento no meio da massa, como o sal que se mistura à comida, e dá sabor, como a luz que está lá no meio e faz brilhar. Portanto, esta é a grande vocação dos leigos, tornar presente os valores do reino de Deus, ser sinais do reino de Deus, testemunhas do reino de Deus no meio do mundo. A igreja reconhece tanto a importância do leigo, Dom Odilo, porque a próxima Assembleia da CNBB, no ano que vem, tem como subtema o leigo. E pretende-se até pensar em um tema central da Assembleia, onde o leigo vai ser falado e colocado em pauta o tempo todo, né, Dom Odilo? A importância do leigo. Certo, a igreja precisa contar com todos os leigos, que os leigos não se sintam... O Papa usou também agora na Jornada Mundial da Juventude uma expressão que já tinha usado em Roma, em audiências públicas, mas que é interessante. O Papa em Roma usou a expressão dizendo que cristão não pode ser cristão de sofá. Verdade. Que fica ali vendo as coisas acontecer sem se envolver. E para os jovens, que também são leigos, né, ele disse que não sejam cristãos de balcão. Balcão em espanhol é de sacada, né? Não sejam cristãos de sacada. Disse depois também de fachada, né? Mas cristão de sacada. Então lá na sacada, olhando o que se passa na rua, o que se passa na praça, mas não descem, não vão lá no meio, não se misturam. O Papa convidou, desçam, vão para o meio, misturem-se, façam o seu papel de cristãos no meio deste mundo, no meio da massa, no meio do povo, sejam testemunhas de Cristo. Que bom. Dom Odilo, a benção para todos os leigos que estão agora acompanhando esse programa Igreja Presente. Pois não, que Deus os abençoe, dê muita coragem, muita esperança. A gente sabe das muitas dificuldades que vocês encontram, mas também da muita santidade que existe no meio desse povo de Deus. Graças a Deus, tanta santidade no meio das famílias, no meio de tantos leigos dedicados a viver bem a sua fé, a sua vocação cristã, o seu testemunho cristão no meio de tantas dificuldades. Coragem, Deus está com vocês. Jesus prometeu, e prometeu isso não só aos padres: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Com vocês, Deus está, Jesus está, Ele os acompanha também em sua vida e sua missão como leigos no meio do mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.